Vamos louvar o Senhor, amém? Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo. Tua sombra me guardará. Se no deserto eu caminhar, seguro estou, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Nas batalhas que enfrentei, tua força eu encontrei. Transformou minha dor num brado de louvor. Os leões vieram me tragar, me escondi no santo lugar. Em todo tempo, Deus, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, e nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixará. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Homem que viveu e numa cruz por nós sofreu, foi morrendo que a morte ele venceu. Vive pois ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo saberá que és Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, e Ele está aqui. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Emmanuel. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, e Ele está aqui. Amém? Quantos acreditam nisso? Vamos declarar isso.
Não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade eu sou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando meu nome como um vento a soprar. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. No alto da montanha, posso ver tão claro teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que
há Deus como nosso Deus. Vamos dizer isso, diga: não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo. Outro nome igual.
nós falamos na primeira mensagem, eu e o meu melhor amigo, nós entramos mais profundamente na palavra de Deus, baseado nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, em que fala que todo homem e toda mulher, ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E nós precisamos entender, porque o inimigo, a intenção é fazer uma grande salada, bater no liquidificador, né? E a gente acaba não entendendo realmente quem nós somos, o que nós devemos fazer, como podermos ter mais intimidade com Ele. Por isso foi uma mensagem mais voltada para a igreja, mais voltada para as pessoas que querem ter um pouco mais de intimidade com Ele, tá? Uma compreensão. Foi muito bom, várias pessoas no final do culto me abordaram, falando assim que tinha sido revelador para elas. E hoje nós vamos continuar com o segundo capítulo, que é crescendo com o Espírito Santo, tá certo? Esse é o tema da nossa mensagem, crescendo com o Espírito Santo. A primeira verdade importante para nós crescermos com o Espírito Santo é que é você, tá? Olha para você e coloca a ponta assim, é você, eu mesmo, tá? Quem determina o seu grau de intimidade com Ele, tá certo? Então, o seu grau de intimidade com o Espírito Santo não está relacionado na igreja onde você congrega, não está relacionado com o seu discipulador, não está relacionado com a célula onde você participa. A intimidade com o Espírito Santo, ela está relacionada com você mesmo. É a sua determinação, é o seu desejo de ter intimidade com Ele, de conhecê-lo mais profundamente, de manter relacionamentos com Ele, que vai determinar, que vai decidir o nível de relacionamento que você tem com Ele. Agora, se você não entender a importância que tem de você ter relacionamento com o Espírito Santo, se você não entender o quanto que Ele é importante na nossa vida, na sua vida, você certamente não vai ter nenhum tipo de interesse de ter relacionamento com Ele, tá? Por isso Jesus, Ele falou aqui, ó, em João capítulo 14, versículo 15 e 16, na linguagem revista atualizada, ele diz assim: se me amas, ele faz uma pergunta, se me amas, isso significa que nem todo mundo que estava ali ao redor de Jesus, talvez, nem todo mundo que estava ali ouvindo Ele, nem todo mundo que está na igreja ama Jesus de verdade, porque Ele colocou aqui um ponto de interrogação, Ele colocou um se, uma interjeição, certo? Quem estuda, né, estudou português, gramática, sabe que uma interjeição é uma condição. Ele diz, se me ama. Ele está colocando aqui, tá? Um questionamento, uma dúvida. Ele diz, se me amas, ele disse, guardareis os meus mandamentos. Olha só que segredo maravilhoso. A pessoa que tem realmente o amor por Jesus, ele se realmente interessa pela palavra de Deus. Ele procura a palavra de Deus. A palavra de Deus é um norte para a vida dele. A palavra de Deus é a sua prioridade maior. A palavra de Deus é algo inegociável para ele. Se oferecesse R$1 milhão para ele, para não ouvir a palavra de Deus, ele ia falar, não, eu não quero o seu R$1 milhão, eu quero ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele ama Jesus. Esse aqui é a primeira verdade que nós precisamos entender. Nós precisamos amar a Jesus. E Jesus, ele está relacionado com a palavra. Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, no versículo 1, ele diz o quê?
No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, segundo a mensagem. Agora, se você pegar uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, uma outra revisão, vai dizer, e no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo e a palavra é a mesma coisa. Você entende? Ou seja, ele é a palavra. Jesus nunca deixou de estar conosco quando nós estamos com a palavra. Então, se você tem a palavra gravada no seu coração, então Jesus está com você. Mas não só você conhece a palavra, você pratica a palavra, você respeita aquela palavra. Se você não respeita a palavra de Deus, você não respeita Jesus, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Sabe, tem muitas pessoas que já leram a Bíblia toda e às vezes conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas não respeitam a palavra. Eu conheço vários textos, já li a Bíblia toda, mas eu não leio, eu não conheço a palavra toda, eu não lembro da palavra, não é toda a palavra, eu não tenho a palavra toda decorada. Mas quando eu tenho realmente o Espírito Santo agindo na minha vida, a palavra ela vem como rema ao meu coração. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela tem que fortalecer o teu espírito. Tem que haver seriedade na palavra. Sabe, queridos, o que pode enfraquecer o seu espírito? O que pode enfraquecer a palavra na sua vida? Você se expõe a muita incredulidade. Nós precisamos ter cuidado com o nível de informação que nós recebemos hoje. Eu estou falando isso pregando para mim também, porque muitas vezes eu sou tentado a toda vez e ver o que está acontecendo no futebol, qual o time que está ganhando, qual é o jogador que está sendo mais valorizado, quem foi o convocado para a seleção brasileira. Irmãos, eu nem sei quem foi convocado para a seleção brasileira. Eu imagino que o Neymar foi. Eu não sei, mas eu imagino que foi porque ele é um dos jogadores mais conhecidos do Brasil, né? Dia 15 começa os jogos, não é isso? Quando é dia? Segunda? 14? 14? Hã? Dia 22 começam os jogos. Eu nem sei, irmão. Antes eu era muito inteirado do futebol. Eu era muito inteirado da seleção brasileira. Não perdia um jogo. Copa do Mundo, eu estava lá, não perdia nenhum jogo. Irmãos, hoje, infelizmente, né? Graças a Deus, não sei. Eu vou assistir o jogo da seleção brasileira assim, mas eu nem sei. O Pedro que me falou, papai, olha, o jogo começa na segunda-feira. O Brasil joga a primeira vez na segunda-feira, dia 22, eu acho. Mas tem pessoas que ocupam tanto tempo no jogo. Tem pessoas que ocupam tanto. Eu mesmo, durante esse tempo de política, irmãos, eu fui envolvido pelas mídias sociais e fiquei o tempo todo me envolvendo em política, em isso e aquilo e tal. E eu conheço muitos pastores que estão no protesto, estão 7 dias lá no protesto e tudo. Maravilha, glória a Deus. Eu não senti direção de Deus para fazer isso, porque eu tenho que cuidar da palavra de Deus, eu tenho que tirar tempo com Deus, eu tenho que alimentar a igreja com a palavra de Deus. Você entende? A palavra de Deus, ela me alimenta, ela tem que alimentar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tudo provém da palavra. E ele diz: se me amas, guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Quem é que vai rogar? Jesus. Eu rogarei ao Pai. Não adianta você virar picolé. Deus, eu quero mais, eu quero. Se você não está praticando aqui a condição, você não está se dando a palavra de Deus, você não está respeitando a palavra de Deus, você não está dando ouvido à palavra de Deus, então não adianta, porque uma lei espiritual é Jesus que vai rogar ao Pai. É Ele. Ele disse: e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco.
Agora eu pergunto para você, meu irmão, quem é esse outro Consolador? É o Espírito Santo. Então ele estava falando aqui, olha, vocês não vão ficar órfãos não, porque eu vou ter que ir, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, tá? Eu vou rogar a Ele, Ele vai mandar outro Consolador. Agora, nós precisamos entender, essa palavra outro, no grego, ela tem dois significados, tá? Ela aparece no grego, ela aparece com dois nomes, tá? Primeiro, a palavra que aparece é allos, que quer dizer um outro do mesmo tipo. E a palavra héteros, quer dizer um outro de outro tipo. E Jesus, quando ele estava se referindo ao outro, ele virá o Consolador, estava se referindo a allos, do mesmo tipo, do mesmo jeito. O que Jesus está querendo falar? O que Jesus está falando para o povo? Ele está falando o seguinte: eu não vou estar mais aqui com vocês, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo igual a mim, igualzinho a mim, e vai ser melhor para vocês. Uau! Por quê? Porque Jesus, quando ele estava em carne, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se ele estava aqui, ele não podia estar ali. Mas com o Espírito Santo, como nós falamos naquela primeira mensagem, que para você entender como que o Espírito Santo atua, é só você olhar para o mesmo módulo, sistema de comunicação de ondas, de frequências moduladas, ou seja, de celular. Porque ao mesmo tempo que você está aqui, você está falando com alguém em qualquer lugar do mundo. E simplesmente são códigos de informação que se propagam. Eles chamam de código binário. Ele não chega no aparelho uma voz falando, não. Ele chega como um sinal, e aquele sinal transforma em voz falante conforme o seu entendimento. Ou inglês, ou português, ou espanhol, ou francês, ou árabe, ou chinês, e assim por diante. É interessante, ele codifica de acordo com aquilo que você está falando, ouvindo. Então Deus, ele vai se comunicar com você, ele vai falar com você da mesma forma, estando aqui, ou estando lá na sua casa, ou estando lá na China. Ele está em todo lugar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vocês entenderam o mistério? Estão entendendo? Como que o Espírito de Deus age? Porque tem muitas pessoas que não conseguem acreditar, que não conseguem de forma nenhuma, sabe, ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não entende, ele não sabe. Mas como que vocês ouvem, como que as pessoas, como que elas podem, como é que elas conseguem ouvir a voz do Espírito Santo? E Jesus está falando aqui, olha, vai vir um do mesmo Espírito, vai vir um do mesmo jeito, vai vir que ele vai falar com você, ele vai estar com você, ele vai ser melhor do que eu, ele vai poder ajudar vocês muito mais do que eu, porque quando eu estou aqui curando alguém, eu não posso estar ali curando outro. Olha só que coisa maravilhosa. Mais uma vez o Pai pensando em nós. Então Jesus veio para mostrar aos homens, para falar a nossa alma: olha, eu estou aqui, eu faço, Deus opera, essas coisas acontecem desse jeito, isso é possível, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer. Mas aí vai vir o Espírito Santo, que você não vai vê-lo, mas você vai saber que ele é do mesmo Espírito, ele vai fazer os mesmos milagres, ele vai fazer as mesmas coisas, ele vai operar da mesma maneira que eu faço também. Aí continua, em João capítulo 16, versículo 7, diz assim, mas eu vos digo a verdade, ponto, 2 pontos,
Eu vos digo a verdade. 2 pontos. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, ele vos enviarei. Ou seja, não poderia estar aqui na terra Jesus e ao mesmo tempo, o Espírito Santo. Ele iria mandar o mesmo Espírito para estar aqui. Mas se eu não for, ele não vai mandar. Por isso que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas ele é um só. Ele é um só. É do mesmo Espírito. É do mesmo, é da mesma criação. É um só Espírito. Isso muitas vezes se torna confuso quando a pessoa não tem revelação, tem entendimento. Se torna às vezes um pouco confuso, mas como que é possível? E aí eu posso colocar para você um ovo, e você vê que um ovo é um ovo, ele tem gema, tem clara, tem casca, tem a casca, mas ele é um ovo, é uma unidade somente. Então para nós, irmãos, é melhor que para nós que ele venha. Por quê? Porque ele curava todos os enfermos que vinham a ele trazia provisão em abundância quando se precisava, ele repartia a palavra de Deus, em qualquer pergunta que tinha, ele sempre tinha uma resposta. Agora, ele quer conversar com você, mesmo que você não veja, ele quer ter comunhão contigo. Sabe? Ele quer ter relacionamento contigo. John Bevere, ele tinha uma frase assim: a pessoa mais ignorada na igreja, mais rejeitada na igreja, mais desprezada na igreja, chama-se Espírito Santo. Por falta de uma igreja que entenda sobre as coisas espirituais, uma igreja que não consegue compreender que o Espírito de Deus está presente, que o Espírito de Deus, ele arde com ciúme conosco, a fim de ter relacionamento conosco, ele só olha para a alma, ele anda na alma, ele só acredita no que ele vê. Ele só faz o que ele pode palpar, pode tocar. Infelizmente, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, nós não podemos ignorar o Espírito Santo, nós não podemos, fazer o Espírito Santo ficar escanteado na nossa vida. Irmãos, olha só, tem muitos de nós que pregamos contra os feiticeiros, os macumbeiros, mas eu já tive testemunho e já conversei com pessoas que se converteram, que eles tinham carro muitas vezes 0 quilômetros, e eles tinham uma honra com aqueles espíritos que não são o Espírito Santo, que Espírito Santo só tem um, os outros são todos espíritos enganadores, zambujeiros. Mas ele falou: aqui nesse banco aqui, desse lado aqui, nesse banco dianteiro aqui, ninguém entra, ninguém senta, é só aquela entidade que vai andar ali. Você vê o cara, mesmo que enganado pelo maligno, mas dando tanta honra para aqueles espíritos enganadores. Sabe por que nós não temos um entendimento assim? Por que nós como igreja não andemos, não pratiquemos esse tipo de honra, de atitude para com o Espírito Santo? Por que muitas vezes nós deixamos de lado aquele que mais pode nos ajudar? Eu pergunto para você. E Jesus está nos mostrando aqui que a ida dele para o Pai, ainda que fosse dolorida, ainda que fosse tão sofrida na carne, mas
que no Espírito ia ser melhor para toda a humanidade. Segunda coisa, o que é que impede uma intimidade constante com o Espírito Santo? Pergunte para você mesmo, o que é, na sua opinião, o que é que impede a intimidade com o Espírito Santo? Eu vou falar aqui pelo menos 4 coisas. Primeira, que eu acredito que impede a intimidade com o Espírito Santo: quando ainda não recebeu as 2 experiências com o Espírito Santo. A primeira experiência, qual é? A primeira experiência é aquele momento. Lembre que ele disse que é para santificar o nosso espírito, em que você vem aqui, que você entrega o seu espírito ao Espírito Santo, e que você entrega a sua vida para Jesus. Aí o seu espírito é amalgamado com o Espírito Santo. Aí o espírito é santificado. Então o próprio Jesus, ele fala em João capítulo 4 o seguinte. Ele diz assim, o texto diz assim, preste atenção, é uma coisa muito interessante. Eu estou me lembrando aqui, para falar para vocês que eu não está aqui no meu esboço, mas eu creio que o Espírito Santo está me dando aqui, agora está falando comigo, isso aqui. Ele disse que, se bem que Jesus não batizava, porque o seu batismo era um batismo de fogo,